Oiê! Sonhei que eu fazia esse vídeo para vocês sobre o meu último vídeo, onde eu falava daquele comentário que alguns juízes receberam, né, que era que estuprem e matem as filhas deles. Ao invés de criticar eles, criticar o que aquele homem fez, ameaçaram as mulheres da família dele, considerando várias coisas, né, que elas são propriedade, que aquilo vai atacá-los, que estuprar é uma ofensa, é uma humilhação enorme. Então eu desejar isso para as mulheres, não para o cara, mas para as mulheres que estão de alguma forma ligadas a ele. Tem vários conceitos aí dentro para a gente refletir, e muitos de vocês escreveram nos comentários dizendo assim: o que mais me impressiona é que foi uma mulher que escreveu. Isso não é o que mais me impressiona, eu queria conversar sobre isso. Por que vocês estão tão impressionados de ter sido uma mulher que escreveu? Se fosse um cara, seria menos horrível? Por que a gente se incomoda mais? Por que algumas pessoas se incomodaram mais com o fato de ter sido uma mulher que escreveu isso? Porque ela está desejando estupro para outras mulheres, para uma mulher que ela também é? Se um homem escreve isso, é menos violento? Será que porque a gente já espera que os homens sejam violentos? Ou será que ela nos surpreendeu, porque a gente espera que as mulheres não sejam agressivas? Tem muita coisa aí para você refletir. Você acha que uma mulher não é possível de ser agressiva e um homem sim? Porque tem muito isso, né? Quando alguém é agressivo, uma mulher é agressiva com alguma coisa, ou muito efetiva, ou muito determinada numa ação, alguém diz que ela está sendo masculina. Como se fosse restringido ao universo masculino a decisão, a violência, a agressão, quando na verdade qualquer ser humano pode ser violento, agressivo. Isso é uma parte que eu gostaria que vocês refletissem. Por que é que espanta uma mulher ter uma atitude agressiva? Mas para além disso, especialmente nessa situação, a gente refletir sobre o machismo como um todo. Por que uma mulher reproduz essas questões machistas? Por que ela reproduz machismo? E aqui eu não vou dizer que a mulher é machista, eu vou dizer que ela reproduz machismo. Por quê? Mesmo que ela reproduza todas as frases machistas, mesmo que ela ache que mulher tem que ficar em casa, que a função de uma mulher é fazer um homem feliz, que só existe, que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher e ela está lá justamente para fazer ele se tornar um grande homem, por mais que ela repita tudo isso, ela continua recebendo menos, tem muito mais chance de ser violentada. Nada muda para ela em relação a isso. A única coisa que muda é que ela vai ter a simpatia dos machistas do lado dela. E às vezes isso significa sobreviver. Percebe? Por mais que eu reproduza esse discurso autoritário e machista, eu não ganho nada com isso enquanto mulher. Mas eu ganho uma coisa, que é a simpatia dessas pessoas que muitas vezes são as que dominam determinados ambientes. Quando a gente está numa estrutura patriarcal, a gente vai ter muito mais homens CEOs em empresas, a gente vai ter alguns ambientes de poder dominados por homens. Então, se eu reproduzo o discurso deles, eu me aproximo deles e isso me traz uma certa segurança. Então existe esse lugar também, mas ela não ganha nada, ela continua tendo a mesma possibilidade de ser violentada de qualquer outra mulher. E nesse sentido é muito importante a gente compreender os dados. E eu não vou dar dados aqui para vocês, porque é muito rápido vocês acharem na internet. Eu dei uma palestra outro dia na faculdade de Direito, eram o primeiro e o sétimo ano, o sétimo períodos estavam lá. E a gente rapidinho, eu falei assim, gente, quantas mulheres foram estupradas no último ano, né? Em 2018, o último relatório, vamos pegar, porque agora tá tudo um pouco confuso para saírem os dados de 2019. Quantas mulheres foram estupradas no Brasil? É uma média de 60 mil, que gerou inquérito policial. A gente sabe que isso é, de acordo com outras pesquisas que rapidamente vocês acham, 10% da realidade. Então eu tenho 600 mil estupros num ano. 600 mil estupros num ano. Quanto vive uma mulher no Brasil? Média de vida, 73, 74 anos. Em 74 anos, vezes 600 mil, que é a quantidade de estupros que acontecem no ano, qual a probabilidade, quantas mulheres vão ser estupradas ao longo de 74 anos no Brasil? Durante 74 anos, quantos estupros a gente vai ter? Você vai ver que são vários milhões. Aí você vê quantas mulheres tem no país, para ver quantas milhões vão ser estupradas. E você vai perceber no fim, grosseiramente arredondando essa conta, que 4 em cada 10 serão estupradas. E não estou falando de assédio, porque assédio são todas. Estou falando de estupro, que não necessariamente tem penetração, mas é um ato e constrangimento através de violência, do emprego de violência.
Então deem uma olhada nisso. 4 em cada 10 é praticamente 5 em cada 10, que é metade. Metade da população brasileira feminina vai ser estuprada. Hoje, ela é estuprada. Então, não tem nenhuma doença no mundo, no país, que ataque tanta gente. As doenças do coração são as maiores. Eu tenho uma entrevista com um médico que cuida do hospital de referência da mulher lá em Porto Alegre, e é muito legal, o Dr. Jader, tá nas minhas redes, onde ele explica isso, né? Não tem nenhuma doença. E a gente não tem uma política pública de acolhimento às mulheres. E as pessoas ainda acham que as mulheres mentem quando falam que são estupradas, porque simplesmente não querem ver a realidade. Falta para nós cultura de dados e literatura, literacidade de dados. Não apenas ter os dados, porque eles estão aí e hoje cada vez mais facilmente a gente compila e organiza, mas a gente precisa começar a ler esses dados, a entender. Porque se você se apoia em dados, em fatos, você gosta disso, quando uma mulher fala que foi estuprada, você não vai duvidar. Não vai. Ah, mas pode ser que minta. Quantas? Quantas denúncias de estupro são mentiras? Ah, mas as mulheres têm que denunciar. Quantas denúncias são levadas a cabo? Você entende? É um monte de achismo dentro da cabeça das pessoas e talvez da sua, que precisa ser revisto. A gente precisa rever os nossos achismos para não dar opinião furada, para não chegar e dizer assim, ai, me espanta uma mulher. Por que te espantaria uma mulher dizer isso? Se é um xingamento extremamente comum, que muitas mulheres recebem, mulheres que têm cargo de poder, jornalistas, qualquer mulher, se vão ameaçar ela, ameaçam ela de ser estuprada. Se isso acontece o tempo todo, é reproduzido por todo mundo, por que uma mulher não reproduziria? Qual é o problema de uma mulher reproduzir uma coisa que todo mundo reproduz? Claro que é o problema disso ser uma agressividade e tal, mas não é isso que tem que te chamar a atenção. Porque senão você vai fazer o quê? Vai pegar aquele pedacinho e vai dizer, não, todo mundo tá falando como se eu não soubesse, né? Sheili foi uma mulher, olha que absurdo. Não, eu sei que foi uma mulher, isso não é nada absurdo pra mim. Porque é só mais uma pessoa reproduzindo um monte da mesma coisa que todo mundo reproduz. Ainda as pessoas acham que a mulher perde valor quando ela é estuprada, que ela é responsável por isso. Ainda. Até recentemente no nosso país, o crime, a punição do crime de estupro era o estuprador casar com a vítima. Isso foi lei no Brasil. Então, quando a gente não sabe de uma coisa, a gente precisa procurar, gente. A gente precisa procurar se informar, ao invés de ficar tendo opinião sobre tudo. Vocês não têm que ter opinião. A gente não tem que ter opinião sobre cada coisa que aparece. Tudo acontece, a gente forma uma opinião. Ah, eu acho que sim. Acho que foi estuprado. Não, acho que não foi. Ai, será que não? Por que você está emitindo opinião? Por que você está querendo construir uma opinião? Se você quer construir uma opinião, você não precisa ter opinião, mas se você quer construir, você precisa ir para os dados, você precisa ir para as informações oficiais. Você precisa ver os depoimentos, você precisa acompanhar quem sabe, você precisa conversar com quem entende do assunto. Pra você não construir uma opinião furada aí na sua cabeça. E não se espantar com o que não é para se espantar. Isso é para você entender. É lógico que essa opinião está disseminada. Então vamos olhar um pouquinho mais para os dados, começar a prestar atenção nisso, porque se você se apoia em dados, sabendo que a maioria das pessoas nem chega a denunciar, porque sabe que não vai acontecer nada, porque vai ser julgada, porque é o que a gente chama de segundo estupro a denúncia, porque você vai ser geralmente maltratada numa delegacia. Eu, inclusive, fui para provar a teoria, que ódio. Então, se a gente sabe, a gente não fica à mercê. E especialmente para de criar opinião sobre as coisas. A gente não tem que ter opinião sobre tudo, gente. A gente não tem que ter opinião sobre tudo. Não quer dizer que a gente não pode se informar. E é rápido se informar. Os dados estão disponíveis. Então, além de ter uma cultura de dados no sentido de se apegar aos dados, de compreender fatos, como ler esses fatos, como analisar isso, como juntar isso. Isso é uma habilidade que todo mundo vai ter que ter. Qualquer profissional vai ter que desenvolver isso. Não é mais o cara de BI, de Business Intelligence dentro da empresa, que tem que entender como ler os dados. É todo mundo. É uma competência que a gente precisa desenvolver, porque nós conseguimos pegar dados hoje, muito rapidamente. Uma empresa, por exemplo, todo mundo fala para ela o que achou, o que não achou do produto, por vários canais diferentes, inclusive. Agora, como a gente consegue fazer algo efetivo com tudo isso? Então, vamos juntos? Eu sonhei com fazer esse vídeo para vocês, gente. Eu sei que ele é um pouquinho mais extenso e mais complexo, mas eu acho ele muito importante, né? E nessa palestra que eu dei lá na faculdade foi muito legal, porque os próprios alunos foram pesquisando as informações. Eu não preciso, elas estão aí. É que você nunca pesquisou. Então, quando chegar uma informação assim na sua cabeça que você fica espantado, fala, nossa, como que uma mulher falou isso? Começa a pesquisar.
Começa a pesquisar dados para você entender o porquê. Para você começar a ter um pensamento crítico a respeito disso. E sobre esse assunto, vocês sabem que eu estou sempre disponível para conversar, que eu coordeno o grupo As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, que é um grupo de apoio a sobreviventes de violência sexual, que tem homens também. Homens falam menos ainda quando sofrem violência sexual, por causa dos estigmas, mas eles sofrem muita violência sexual, especialmente na infância. E é uma responsabilidade de todos. Uma coisa que tem esse tamanho, que atinge mais pessoas do que qualquer doença, não é uma responsabilidade minha ou de quem está lá envolvido, é uma responsabilidade de todo mundo. São as coisas que a gente fala, as coisas que a gente deixa passar, as opiniões que a gente constrói, que constroem a sociedade, que constroem a cultura. E nesse caso, uma cultura que estupra pessoas. Não adianta a gente chegar na Lua, desenvolver tecnologia e continuar abusando sexualmente das pessoas. Que seres humanos são esses que nós estamos nos tornando, né? A gente construiu o que existe do jeito que tá, então tá na nossa mão e é possível sim construir outra coisa. Juntos, a gente consegue.